Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as evoluções mais coerentes para todos os Digimons. E no dia de hoje a gente vai estar falando sobre o Digimon Abelha Fanbimon, né? E muitos de vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque no episódio da semana que se passou de Digimon Adventure 2020, a gente viu a Fanbimon e quase toda a linha evolutiva dela. Então eu decidi que hoje seria um dia maravilhoso para a gente estar falando sobre ela. Então, vamos começar, de escolhidos? Vambora! Então, de escolhidos, assim como qualquer outro Digimon, esse Digimon também vai vir de uma Digitama, de um ovo de Digimon, né? E de dentro desse ovo vai nascer, obviamente, um Digimon de nível de treinamento 1. Porém, como as coisas funcionam para esse Digimon, que é um pouquinho diferente, eu imagino que você veria centenas de milhares desses Digiovos, um do lado do outro, né? Mas vocês vão entender onde é que a gente vai chegar daqui a pouco com isso. Então, o nível de treinamento 1 dessa linha evolutiva vai aparecer aí pra vocês, ele é chamado de Pupumon, né? Então, pra quem assistiu o Digimon Adventure 2020 certinho até agora, sabe que lá nos primeiros episódios, quando eles tinham acabado de chegar no mundo digital, a gente já tinha visto esses Pupumons lá, né? E eles fazem parte dessa linha evolutiva, o que é muito interessante, ou seja, eles já tinham mostrado um pouco dessa linha evolutiva desde o começo. O que é muito legal, né? Então, esse é o Pupumon, pessoal. Ele parece literalmente uma gotinha, um slimezinho com umas asinhas azuisinhas e um rostinho bem bonitinho, meio parecido com um rostinho de inseto, né? Então, o Pupumon, pessoal, o nome dele, Pupu, se traduz literalmente para casco, né? E se refere provavelmente ao fato de que ele tem um casco branco em volta do corpo dele. É por isso que ele tem esse nome. Então, pessoal, uma coisa que é muito importante vocês lembrarem sobre toda essa linha evolutiva, começando aqui pelo Pupumon, é o fato de que todos esses Digimons possuem o anticorpo X dentro deles. Então, se você conhece os Digimons X, esses Digimons aqui dessa linha evolutiva, todos eles são Digimons X. Eles possuem o anticorpo X dentro deles. Maravilha? Então, muito importante que vocês se lembrem disso, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Pupumon, né? É dito que ele é um Digimon Slime e que tem o corpo tão leve quanto de uma bolha. Olha que interessante, ele é mais leve que uma bolha. Possivelmente um dos Digimons mais leves que existem, né? Você sabe que bolha basicamente não tem nem peso, então imaginem só, né? Ele é muito pequenininho, né? É dito que ele tem olhos, os olhos dele são super sensíveis, né? E se ele ver qualquer coisa se movimentando perto dele, ele corre na hora. Então, você já viu um mosquito? Ou um pernilongo, alguma coisa do tipo, principalmente os mosquitos, né, as moscas. Se você coloca as mãos perto, na hora ele sai voando, ele sai correndo. O Pupumon se comporta literalmente dessa forma, bem parecido, né? Mas daí é dito que ele não é um covarde, isso não é um sinal de covardia. É apenas que ele prefere ficar longe de perigo, né, pela sobrevivência. E ele vai atacar de volta se continuarem a provocá-lo, né? Ou seja, se alguém continuar indo atrás dele, se alguém continuar tentando mexer com ele, ele não quiser, ele vai atacar de volta. E como ele ataca de volta? Ele tem um ataque de bolhas venenosas. Então são muito poucos os Digimons desse nível que tem ataques que já surtem efeito dessa forma. E no caso do Pupumon ele tem bolhas venenosas, não são apenas bolhas, nada do tipo. Se pegar, vai deixar o inimigo envenenado, o que já é muito complicado mesmo para um Digimon desse nível, né? Muito interessante. Então, pessoal, esse foi o Pupumon. E quando ele sobreviver por tempo suficiente no mundo digital, ele vai evoluir então para o seu nível em treinamento 2, que nesse caso é um Digimonzinho chamado Puroromon, que vai aparecer aí para vocês. E o Puroromon, diferente do Pupumon, já se parece bem com uma abelhinha, então você já vai perceber que ele já está seguindo um rumo para uma linha evolutiva que a gente vai ver aqui nesse vídeo, né? Então, o nome dele, pessoal, Puroromon. O Puroro vem de Purorohu, né? Purorohu é usado como significado para o barulho do zumbido que os insetos fazem. Então você já deve ter deitado na sua cama ou em algum lugar e você escutou aquele pernilongo voando em volta da sua cabeça, enchendo o saco. Basicamente é isso que o nome dele significa, né? O que é muito interessante. Então, o corpinho dele já se parece bem com um corpinho de abelha. Ele tem uma cabeça bem maior, até maior do que o próprio corpo. Mas o rosto dele ainda lembra bem o rosto do Pupumon, né? Tem 3 asinhas maiores agora para ele voar e um corpinho já bem desenvolvido para um Digimon desse nível, né? O que é muito interessante. E 2 anteninhas também. Então, indo para a descrição oficial dele, é dito que ele é um Digimon larva e que voa com pequenas asas. Então quando a gente pensa em um Digimon larva, uma larva de qualquer tipo, normalmente as larvas não voam, né? Mas nesse caso ela voa. Muito interessante, né? Acho que combina com essa linha evolutiva de alguma forma. É dito que essas pequenas asas dele, ele controla muito bem. Então ele voa muito bem com elas e se controla muito bem, mesmo se tiver num vento muito forte, que ele consegue controlar todas as suas 6 asinhas de forma única. Cada uma se move numa direção diferente se ele precisar.
É dito então que ele normalmente voa aleatoriamente por aí, quase que empurrado pelo vento. Sabe, bem parecido com os pernilongos, que quando você tenta bater neles, você não acerta eles, porque o próprio vento da sua mão empurra eles para o outro lado. O Puroromon voa bem parecido com isso. Então eu imagino que até o próprio barulho que ele faz enquanto ele está voando seja o mesmo barulho que os mosquitos fazem, que os pernilongos fazem, né? É por isso que ele tem esse nome. Então, continuando. É dito que graças a tudo isso ele se torna um Digimon muito difícil de capturar, de pegar por qualquer inimigo, né? E que, acima de tudo isso, ele tem um ferrão, né? Então, ele ter um ferrão, pessoal, é uma coisa muito rara para um Digimon desse nível. Digimons desse nível normalmente não tem nem nada no corpo dele, ele já tem um ferrãozinho, né? Isso provavelmente se deve ao fato dele já ter um anticorpo X, talvez, né? É dito então que com esse ferrãozinho ele consegue injetar veneno nos inimigos já, né? A gente lembra que o próprio Pupumon já usava bolhas venenosas, né? Então ele tem um ataque chamado Stinging, né? Stinging basicamente se traduz para ferroar, né? Então ele vai e ferroa alguém com esse ataque dele. Muito interessante, né? Então esse é o Puroromon, pessoal. E quando o Puroromon, essa abelhinha, fica viva tempo suficiente no mundo digital, até ganhar algumas lutinhas aqui e ali, ele vai finalmente evoluir para o pilar do nosso vídeo, que nesse caso aqui vai ser a abelha Digimon Fanbimon, né? Então quem assistiu o episódio 13 de Digimon Adventure 2020 viu muitas Fanbimons que apareceram lá, né? São Digimons abelhas muito bonitinhos, lembram bastante o Tentomon, lembram bastante o Warmon, né? Quem gosta desses Digimons com certeza vai gostar bastante da Fanbimon. Então, sobre a aparência dela, bom, ela parece uma abelha bem grande, né? O corpo dela parece que tem pelos, que é bem um corpo de abelha. As abelhas têm uns pelos assim pelo corpo delas, né? Tem vários braços, mostra o fato de que ela é um Digimon inseto, com certeza, né? Antenas bem maiores, um rosto bem bonitinho, bem legal, né? E tem um ferrão bem grande na parte de trás do seu corpo, né? Uma parte bem grande, cheia de ferrões e espinhos, assim. Então o nome dela, pessoal, Fanbimon. Obviamente, Bi se traduz para abelha, né? Mas o fan do nome dela pode ter dois significados. Primeiro, fan, obviamente, vem da personalidade dela. Ela é um Digimon alegre, super feliz, que gosta de se divertir. Mas fan do mandarim se traduz para amarelo, que fica muito bom também. Ela pode ser chamada de monstro abelha que se diverte ou monstro abelha amarela. Das duas formas fica bem legal, né? Então vamos para a descrição oficial dela agora. É mencionado já na descrição dela uma base enorme chamada a Grande Base Colmeia Aérea, né? Ela é chamada de base real. E que as Fanbimons, na maioria das vezes, moram em grandes números dentro dessa base real. Então vocês já viram abelhas, colmeias de abelhas e dentro milhares de abelhas? As Fanbimons vivem dessa forma dentro dessa grande base real, né? A gente vai falar bastante dessa base real, já se acostumem, pessoal. Então, é dito que ela é um Digimon abelha especializada em trabalhar para sua colmeia. Então elas são abelhas trabalhadoras, né? É dito que ela é muito dedicada e forte, mas que adora se divertir. Então ela leva seu trabalho de maneira super positiva, né? É dito então que, aparentemente, ela só é classificada como um Digimon do atributo vírus, né? Porque ela é um Digimon do atributo vírus, por ela se alimentar e carregar informações, né, os dados, deixados para trás em campos e vegetação, mas que ela não caça outros Digimons. Então ela é do atributo vírus porque ela faz isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não é um caçador, ela não é um Digimon mau, né? Mesmo assim, ela ganha o atributo provavelmente por causa disso, né? O que é muito interessante. Faz parte do trabalho dela, ela não tem o que fazer. Então, continuando. É dito que a base real está constantemente em construção, assim como uma colmeia. E por isso elas precisam trabalhar coletando informação o tempo todo, né? Quase como as abelhas coletam pólen, né? O que é muito interessante. É dito então que as Fanbimons se tornam amigas de Digimons plantas muito facilmente, Digimons como as Palmons e as Lilimons, graças ao seu trabalho. Por quê, pessoal? Porque as Palmons têm flores na cabeça e as Lilimons são grandes flores Digimon, né? Então possivelmente as Fanbimons vão coletar pólen desses Digimons em forma de informação e levam para a base real, o que é muito legal também, né? Então, continuando por fim, sobre a base real, pessoal, é dito que ela é super protegida por Digimons muito poderosos, e por isso não se sabe qual o grande principal objetivo por trás de toda essa base, né? Possivelmente é só porque elas são abelhas, mas como eles são todos Digimons e Digimons pensam, né, como pessoas mesmo, provavelmente elas têm objetivos, né? Vai saber, talvez elas queiram dominar alguma coisa com essa base real, mas por enquanto a gente não sabe porque, como é dito aqui, é super protegida, super bem guardada, né?
E daí o ataque da Fambimon, pessoal, é um ataque com seu ferrão, que é um ferrão cheio de dentinhos assim, né? É um ataque chamado Gear Stinger, né? Onde ela atira esse ferrão como se fossem mísseisinhos assim, o que é super legal. Então, pessoal, essa foi a Fambimon. É um Digimon super legal, eu gosto muito dela como Digimon. Fiquei muito feliz dela ter aparecido na nova temporada. Espero que ela apareça cada vez mais, né? Então, quando essas Fambimons viverem tempo suficiente, batalharem tempo suficiente, trabalharem tempo suficiente, elas vão finalmente evoluir para o seu nível campeão de evolução. E quando a gente chega no nível adulto de evolução, nível campeão de evolução, a gente chega então na Waspmon, que vai aparecer para vocês aí. E vocês vão perceber que de aparência ela é muito mais agressiva, e faz todo sentido, até porque o nome dela é Waspmon. Wasp se traduz literalmente para vespa, né? As vespas são muito mais agressivas, muito mais perigosas muitas vezes do que as abelhas, né? Elas são super protetoras das casas que elas fazem, atacam quem chega perto, né? Muitas vezes. Então, Waspmon, de aparência vocês vão perceber que ela tem agora uma grande cabeça de inseto, parece bem um rosto de abelha mesmo agora, né? De formiga, é muito interessante. O corpo dela, ela tem braços com mãozinhas e tem uma parte de baixo do corpo dela enorme que parece bem uma arma destruidora, parece bem um robô com uma arma na parte de baixo dele, né? Até as asas que ela tem na parte de cima são bem grandes assim nos ombros dela, né? E mais uma vez tem antenas muito legais na cabeça dela, assim, que faz todo sentido. Então, indo para a descrição dela, pessoal, é dito que ela é um Digimon ciborgue, né? Já é bem mecanizado, que defende a base real. Então, diferente das Fambimons, que são trabalhadoras, as Waspmons funcionam como soldados. Elas ficam por aí patrulhando para defender a base real delas, né? A grande colmeia. Então é dito pro começo que as antenas dela têm alta sensibilidade e que elas trabalham muito bem com reconhecimento de território. Então elas ficam por aí vigiando o tempo todo, né? E que o tempo todo, pessoal, elas ficam procurando por Digimons, patrulham procurando por eles. Qualquer Digimon que se aproximar da base, elas vão atacar. Elas não estão nem vendo. Se chegar um Digimon se aproximar, não importa o nível, não importa quem seja, elas vão atacar o tempo todo até que vão embora, né? Esse é o trabalho delas. Então, continuando, é dito que nos ombros dela, ela possui propulsores, né, e estabilizadores em suas costas. Vocês vão ver essas coisas bem grandes, né? E que essas coisas permitem que elas voem rapidamente em qualquer direção. Cima, baixo, esquerda, direita, frente e trás. Elas conseguem fazer manobras incríveis facilmente. Elas voam muito bem, como se elas fossem pequenas naves espaciais, assim. É assim que elas funcionam, né? Então, continuando, é dito então que ela tem um ataque chamado Turbo Stinger, né? Que ela usa usando o seu ferrão. Essa parte de baixo dela, enorme, né? Esse Turbo Stinger, ela atira raios, literalmente saem raios, assim como se fosse uma arma, né? Onde ela dispara na direção de qualquer inimigo a longa distância. Funciona como o ferrão dela? Com certeza, mas é um ferrão muito mais tecnológico agora, né? Então vocês começam a perceber que basicamente todas as formas de evolução dessa linha evolutiva tem algum ataque que tem a ver com ferrões, né? Faz todo sentido. Então sobre a Waspmon, pessoal, é isso, tá bom? É tudo que a gente sabe. E quando essa Waspmon ficar viva tempo suficiente, ou talvez ela seja a escolhida da colmeia, sei lá por quê, ela vai então evoluir para o seu nível perfeito de evolução. Então, pessoal, quando a gente chega no nível perfeito de evolução, a gente chega então a Canombimon. E a Canombimon vai aparecer para vocês aí. Ela também apareceu no episódio 13 de Digimon Adventure 2020. E lá a gente viu realmente do que esse Digimon é capaz, como ele realmente se parece, e foi muito legal. Mas indo pro nome dela, bem simples, Canon-Bi. Bi se traduz para abelha, Canon para canhão, literalmente monstro, abelha, canhão. Tem tudo a ver com ela, obviamente, né? É um Digimon robô, abelha, muito grande. Na parte de baixo tem um canhão gigantesco, que funciona como um grande ferrão, né? Todo o corpo dela é um corpo meio robótico, a cabeça de inseto com antenas ainda, e nas costas dela uma coisa enorme, gigantesca, mecânica, que lembra muito uma colmeia, né? Então, o que é essa coisa gigantesca nas costas dela? Essa é a base real. É a base real que eu tô citando para vocês na descrição de todos esses Digimons que eu mencionei até agora. Desde o Pupumon, né? Eu imagino que todas as formas convivam dentro da base real, que fica sempre nas costas de uma Canombimon. Então isso é muito interessante. Ela funciona quase como se ela fosse a própria base, né? Você pode talvez chamar ela de abelha rainha,
de certa forma, né, ela é de extrema importância para que a base real exista. E todas as outras abelhas, as waspimons, as fambimons, trabalham dentro dela, dentro dessa colmeia robótica gigantesca nas costas dela, né? Elas entram dentro dela, trabalham lá dentro, o que é super legal, né? A gente viu isso no episódio de ontem. Ela parecia uma grande nave espacial gigante, uma nave-mãe, que voava por aí, carregando tudo nas costas dela. Voava bem lentamente. Se ela consegue voar mais rápido, não deu pra gente ver, né? Mas ela voa, fica o tempo inteiro voando, né? Com asas robóticas e tudo mais, né? Então, é um Digimon incrível de muitas formas, né? Eu nunca imaginava que ela seria tão legal quanto ela é. Tem inclusive umas turbinas nas costas dela, que garantem que ela continue voando. Então talvez ela consiga acelerar essas turbinas, né? Fazer com que ela voe um pouco mais rápido para escapar de alguma coisa, talvez, né? Mas é isso daí, então vamos para a descrição oficial dela, conversar sobre algumas coisas legais sobre ela, né? Primeiro, ela é um Digimon Cyborg. Ela é Cyborg, obviamente, porque ela evolui de um Digimon Cyborg que já era a Waspimon, né? É dito então que a base fica exposta a perigos vindos de qualquer lado. Isso é muito legal, porque a base está nas costas dela, então qualquer coisa que atacar ela vai atacar direto na base, né? Então ela fica exposta assim, sempre voando. Graças a isso, em cima da base, ela tem uns containers amarelos. De dentro desses containers, ela dispara mísseis, rajadas de mísseis, aos montes, para conseguir se proteger e proteger toda a base, né? E daí, com certeza, as outras abelhas, as outras fambimons e waspimons e tudo mais que tiverem lá dentro, vão batalhar, vão trabalhar para que a base esteja sempre protegida, né? Então, continuando. É dito então que ela possui um gigantesco canhão na parte de baixo de seu corpo, que funciona obviamente como seu ferrão, né? E que esse ferrão tem poder suficiente para explodir inimigos super poderosos. A gente viu no episódio, ela causou uma explosão atômica, ela quase sumiu com uma montanha inteira com o ataque dela. Um ataque muito forte, né? É difícil a gente ver um ataque tão poderoso desse em Digimon, né? E o que foi super interessante. Então, continuando. É dito então que o seu ataque principal, que é esse com esse canhão, é chamado de Nitro Stinger, né? De onde ela dispara um raio gigantesco de seu ferrão. É muito interessante, ela mais uma vez tem um ataque que tem a ver com ferrão, o próprio nome Nitro Stinger faz referência aos outros ataques que ela teve nas outras formas também, né? Então essa, pessoal, foi a Canombimon, um Digimon muito legal, muito incrível, eu acho que um dos mais legais de todos os Digimons insetos que já foram criados até hoje, né? Então, agora, pessoal, quando essa Canombimon possivelmente precisar se proteger no mundo digital, ela vai finalmente passar para sua última evolução. Chegando finalmente ao nível Mega, ela vai se transformar então numa Tiger Vespamon, que está aparecendo para vocês aí. Então, a Tiger Vespamon, pessoal, é bem diferente de todos os outros Digimons dessa linha evolutiva. Ela é um Digimon que parece ser muito mais humanoide, parece um guerreiro, tem uma grande armadura, tem até espadas, lembra bastante um samurai, por exemplo, né? Então, o nome dela, Tiger Vespamon, esse Tiger Vespa se refere à Vespa cabeça de tigre, que vai aparecer para vocês aí. Também conhecida como a Vespa gigante asiática, uma das abelhas mais poderosas do mundo, né? Uma Vespa extremamente poderosa, muito perigosa. Faz sentido que ela tenha sido escolhida como nível Mega para uma linha evolutiva de abelhas, né? Então é dito que, assim como as Waspimons, ela também trabalha defendendo a base real. Ou seja, mesmo ela sendo um Digimon nível Mega evoluída de uma Canombimon, ela ainda vive dentro da Canombimon, né? Ela consegue pelo tamanho dela e também pelo fato de que ela era uma Canombimon e se transformou numa Tiger Vespamon para talvez viver dentro de uma outra colmeia. Isso traz coisas muito interessantes para esse Digimon. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, a conexão dela com a Waspimon, nível adulto dessa linha evolutiva. A Fambimon e a Canombimon parecem ser Digimons mais pacíficos. Elas têm abelha no nome, né? Já a Waspimon, que se traduz literalmente para Vespa, e a Tiger Vespamon, que também tem Vespa no nome, são Digimons muito mais agressivos. São guerreiras, se sacrificam pela colmeia, né? E é interessante também o fato de que ela ser um Digimon de nível Mega e tá protegendo o Digimon de nível perfeito de evolução. Por quê? Porque a Canombimon é literalmente a base real. Ela é uma das colmeias, então ela precisa ser protegida. Então a gente pode dizer que a Canombimon, mesmo sendo um Digimon de nível perfeito, é o Digimon mais importante de toda essa linha evolutiva para a colônia de abelhas. O que é muito interessante, né? Traz toda uma cultura diferente para esse Digimon. Então, continuando, né, é dito sobre o tamanho dela, que apesar dela ter um corpo magro, ela é muito rápida, né? Ela tem muita estamina e ela luta constantemente sem parar, se movimentando, pulando o tempo todo, né? E que inclusive ela tem o tamanho semelhante a de um Wargreymon.
O que é interessante, né? Se a gente pensar, o Metal Greymon é um Digimon bem grande. Quando ele evolui para War Greymon, ele diminui. Nesse caso é a mesma coisa. A Canombimon é um Digimon gigantesco, né? Ela evolui para Tiger Vespamon, ela diminui bastante, né? Então, tamanho não é documento no quesito de força. Vocês entenderam qual é nesse caso aqui, né? Então, continuando, pessoal. É dito de muita importância que dentro da base real existem várias Tiger Vespamons, normalmente, né? Então pensa bem, várias Tiger Vespamons, vários Digimons nível Mega vivendo dentro de um Digimon de nível perfeito. Tudo isso é muito importante, principalmente pelo fato de que elas são muito poderosas. Então eu fico imaginando se tivessem Tiger Vespamons dentro daquela Canombimon que apareceu no episódio 3 de Digimon Adventure, eles estavam perdidos, eles iam ter que lutar contra muitos Digimons de nível Mega ao mesmo tempo, né? E eles nem tinham chegado no nível Mega. Pensem nisso, né? Então, o que acontece, pessoal? Todas essas Tigers Vespamons que existem lá, dentre elas, existe um grupo seleto das mais poderosas, né? Então imagina, várias Tiger Vespamons e tem um grupinho que são as mais fortes. É dito aqui que elas se reúnem, que elas fazem cerca de 0,08% das Tiger Vespamons que existem lá dentro. E que elas então são premiadas com nomes, né, com codinomes, e elas formam então um grupo que é chamado de Corporação Secreta do Mel, que é um nome até bonitinho, né? Ou então de os Royal Commando, né? Que é quase como se fosse uma armada, uma corporação, um grupo de ataque que luta juntos, quase como se eles fossem os guerreiros mais legais de todos lá dentro, os guerreiros mais poderosos, o que é muito legal. Então os Royal Commando, um grupo feito por Tigers Vespamons, dentro de uma Canombimon, né? Então todas elas, como eu disse, ganham codinomes. Então o codinome Tiger, que é o nome que é dado para elas mesmo durante a evolução, é chamado também de codinome, e é dado para elas por dois motivos. Primeiro, pelo fato de que elas são as melhores em combate. No 1 contra 1, lutando sozinhas, elas são as melhores. Todas as Tiger Vespamons, né? E também por carregarem duas espadas no formato de presas de tigre. Então vocês podem ver que ela tem as duas espadas ferrão, que saem aquele laser, que tem o formato de duas presas brancas de uma boca de um tigre, da boca de um leão, né? Nesse caso de tigre, até porque ela tem o nome Tiger no nome dela, né? O que é bem legal. Então, continuando. As espadas dela são chamadas de Royal Meisters, e que ela usa elas para lutar de todas as formas possíveis, pulando, batendo, cortando. Também pode ser traduzido para Mestre Real, tem a ver com o fato de que elas são as mestres das abelhas lá dentro, que é muito legal, né? Elas são usadas também como ferrões, principalmente para espetar, né, os outros. Ela usa então um ataque chamado Mach Stinger V, né? Mach Stinger V, por que esse V no final? Porque quando elas cortam com esse ataque, ela corta dos dois lados formando uma letra V bem grande em cima do corpo do inimigo. Um V de energia, assim, né? Mesmo assim, ela ainda tem o Stinger no nome, que tem a ver com ferrões, obviamente, né? Então, pessoal, essa foi a Tiger Vespamon. É o último nível de evolução dessa linha evolutiva, a abelha mais poderosa, um Digimon Mega inseto muito legal, e é aqui que essa linha evolutiva termina. Então, de escolhidos, eu vou deixar essa linha evolutiva mais um pouco aí para vocês irem observando ela. Então, só lembrando vocês mais uma vez, esses Digimons abelha são todos Digimons que possuem o anticorpo X, tá? Apesar delas não terem o X no nome, são Digimons que já nascem com o anticorpo X, ou seja, elas já são fortes contra o vírus X naturalmente. Isso faz dela Digimons diferentes, assim, super master diferentes? Não, são Digimons comuns como qualquer outros, né? Apenas que elas têm essa resistência já de nascença. Então, como vocês podem ver, pessoal, diferente de muitas outras linhas evolutivas, de muitos outros Digimons, até Digimons muito conhecidos, toda essa linha evolutiva é toda conectada. Tem uma cultura super legal. Se você ler todas elas, ver todas elas, como todas elas se comportam, você vai perceber que elas são conectadas desde o começo. E digo mais, eu acho que elas nascem dentro da colmeia. Né? Tudo bem que normalmente as digitamas, né, os ovos de Digimon vão parar na cidade do princípio ou algum lugar semelhante, mas eu imagino que como as abelhas criam os ovos dentro da colmeia, talvez tenha compartimentos lá dentro onde os ovos dos Digimons ficam lá e de lá nascem Pupumons que vão chegar em Fambimons e Waspimons, da mesma forma que as abelhas fazem. Então muito provavelmente acontece uma coisa dessa, porque vocês podem ver, todas as evoluções são conectadas, todas elas trabalham em prol da colônia, do grupo enorme de abelhas, da grande quantidade de Digimons, vespas e abelhas trabalhando juntas em prol do mesmo objetivo, o que é muito legal, o que faz delas uma das linhas evolutivas mais legais, mais incríveis que a gente tem em Digimon
na minha opinião. Então, Dia Escolhidos, é por aqui que essa linha evolutiva fica. Eu vou só pedir que, mais uma vez, vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam, tanto da Fambimon quanto de todas as outras formas de evolução pelas quais ela passa. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho e, se quiserem dar ainda mais suporte para o canal, que vocês estejam clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por todos vocês assistirem mais esse vídeo. Aguardo vocês para os próximos vídeos com certeza. Então, Dia Escolhidos, fui. Até a próxima. Tchau, tchau.